Antônio, chama Xingu Vivo para Sempre. Eu posso apresentar você como líder comunitário, coordenadora do... Boa tarde. Por favor. Bem, acho que a mais verdadeira expressão que eu posso usar é que estamos muito honrados com a presença da Antônia Mello, que é coordenadora do movimento Xingu Vivo para Sempre. Eu fiquei pensando no caminho vindo para cá que palavras que eu ia usar para falar desse momento que a gente está vivendo, que é receber Antônia Mello, coordenadora do movimento Xingu Vivo para Sempre, na Universidade de São Paulo. E aí eu pensei qual era a palavra primeiro que me vinha quando eu pensava no que a Antônia transmite. E pensei no nome que a gente deu para a aula dela, que é Viver e Sobreviver no Xingu. E eu me dei conta que tem um movimento importante que acontece, que é um movimento de resistência, que é essa palavra que vem junto com a Antônia, mas de um modo que é absolutamente particularizado no que a Antônia sabe fazer e transmitir. E que essa experiência da qual ela fala e que conta para a gente o que é, e que diz de alguma coisa que muito recentemente a gente começa a entender na experiência do nosso próprio corpo, que é a experiência, eu vou usar isso assim, depois você me corrige, Antônia, de falar com as paredes, que é a experiência de estar excluído de uma operação discursiva que fala sobre você, que é o que a gente vive hoje quando nenhum conhecimento produzido dentro da universidade faz qualquer efeito para legislar sobre políticas absolutamente fundamentais, como são as políticas de educação, saúde e assistência social. Aí a gente entende o que é falar com as paredes sobre alguma coisa que a gente sabe o que é. Isso, quem vive no Xingu, vive há muito mais tempo do que a gente pode calcular. E é da experiência de viver com isso, a partir disso, orientar, tendo isso como causa, que eu não conheço ninguém que esteja vivo e que possa falar disso de uma maneira mais profunda do que Antônia Mello pode. Então, eu vou parar de falar e vamos passar a palavra para ela. Muito obrigada, Antônia, por você estar aqui. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Ilan, e toda a equipe, Eliane Brum, e toda essa equipe assim, tão importante que tem se debruçado e se dedicado a chegar até lá no Xingu, em Altamira, lá no Pará, para ver o que está acontecendo com a construção desse empreendimento chamado Belo Monte. Então, assim, nós, os povos do Xingu, agradecem a você e a sua equipe, Eliane, por esse maravilhoso trabalho, que é de ouvir as pessoas, ter sensibilidade, não só ouvir, mas também escutar. Como você falou, que o que acontece é que é como se estivesse falando para as paredes e que ninguém nos ouvia, né? Então, é claro que a sua equipe, o seu grupo de trabalho é diferente, é ouvir, é escutar e, com certeza, estar reagindo e buscando caminhos para uma resposta, para dar uma resposta, mesmo que seja simples,
mas uma palavra amiga, uma palavra de apoio ao povo do Xingu. Primeiramente, eu gostaria de colocar aqui, se eu chorar, vocês não, porque eu sou muito chorona, viu? Vocês não reparem. Eu gostaria de trazer presente aqui, alguns materiais, tem que ser sentado, né? Não, pode levantar, pode levantar. Pode. Alguns materiais, assim, que simboliza o povo do Xingu. Esse material indígena. Né? E principalmente que esse material, ele é feito pelas mulheres indígenas. Também, as mulheres indígenas do Médio Xingu também são as mulheres bastante que não têm voz dentro das suas aldeias. Né? Vocês sabem que muitas aldeias, elas são extremamente ainda machistas e que as mulheres não, eles decidem, os caciques, os homens, mas as mulheres não têm voz. O que elas dizem para nós quando elas chegam lá no escritório do Movimento Xingu Vivo? Elas falam, quando nós começamos a falar sobre o que Belo Monte fez nas suas aldeias, o que elas dizem? Elas dizem, nós não queríamos de jeito nenhum que fosse construído essa barragem, mas liderança quis, a SIC quis. Então, mas nós não queríamos, porque a gente sabe, claro, elas falam muito assim, um pouco na língua delas, que elas não falam bem português, que nossos filhos vão sofrer. Vou trazer aqui também, isso também tudo é confeccionado por elas. Geralmente essa etnia aqui é a etnia assim que menos sabe falar português e que menos tem conhecimento, informações, que é a etnia dos Paracanã, povo Paracanã. Então, quero também trazer presente, aqui nesse momento tão importante, de um diálogo, verdadeiramente um diálogo, porque a nossa energia disse que ela fez muito diálogo no Xingu, mas não é verdade. Ela fez muita imposição, e o governo também. Nossa Energia é a empresa construtora desse projeto chamado Belo Monte. Então, trazer aqui presente dessa luta e socializar com vocês a memória de pessoas tão importantes na nossa luta, na resistência e na luta por justiça socioambiental, que foi Ademir Federici, um sindicalista de lá da região da Transamazônica, que foi assassinado em 25 de agosto de 2001, quando nós, os movimentos sociais, levantávamos uma luta forte quando o governo Fernando Henrique Cardoso falou que ia construir as barragens no Rio Xingu, com o nome de Belo Monte. Trazer à presença a memória de Bartolomeu Moraes da Silva, que tinha um apelido de Brasília, porque ele era do Distrito Federal, Brasília, há muitos anos, morava em Castelo do Sonho, a 100 quilômetros, 1.100 quilômetros da sede de Altamira, a esse distrito chamado Castelo de Sonhos. Na verdade, era um castelo de pesadelo. Então, Bartolomeu, ele era um sindicalista também, que lutava pela terra, a terra para famílias de trabalhadores e trabalhadoras sem terra. E lá nessa área existia, como ainda existe hoje, muitos latifundiários, muitos grileiros que queriam a terra só para eles. E ele lutava para que as famílias sem terra tivessem um pedaço de terra para viver, sobreviver. Também era um grande lutador dessa causa da região e contra a construção de barragens no Rio Xingu. Trazer presente também a memória de Dorothy Stein, a missionária Dorothy,
que foi assassinada também em 2005, e que representa para nós a grande defensora da Amazônia, também a grande defensora de terra para as famílias sem terra, principalmente da região da Transamazônica, no município de Anapu. E, enfim, trazer a presença e a memória de todos esses lutadores e lutadoras, principalmente da Amazônia. Aí tem o Chico Mendes, aquela história toda, aquela luta, e tantos outros anônimos que morreram também. Com Dorothy, já foram mais 5 agricultores que foram assassinados na região do Anapu, viu? Nos conflitos de terra. Então, essa região da Transamazônica é uma região que sempre foi marcada pela violência, né? Pela violência. Mas, fazendo aqui uma pequena história, uma retrospectiva, da história do movimento social da região, que nunca se curvou às violências, nem às injustiças que eram praticadas tanto por pessoas do poder econômico, como pelos próprios governos, né, pelas próprias autoridades. Então, esse movimento, né, também lembrar um pouco dos círculos, acho que Marcelo falou aqui, dos círculos que já passaram pela região da Transamazônica, que antes não tinha esse nome, né? Antes era apenas o Xingu Altamira, né? Então, e eu não sou realmente filha de Altamira, mas me criei em Altamira. Sou piauiense e cheguei em Altamira com meus pais, uma família de 9 irmãos, depois ficaram 13, e em 1954, então eu pude, mesmo com 4 anos, ir crescendo e vendo e acompanhando tudo o que acontecia lá na região. Então, primeiramente, era a região, o momento da seringa, chamada o Soldado da Borracha, aquela região, que também teve muitos conflitos de seringueiro com os povos indígenas, e dos indígenas com o seringueiro, mas, claro, dos indígenas, porque os seringueiros invadiram o seu território, né? Depois, passando esse círculo aí do Soldado da Borracha, veio, então, quase junto o círculo da castanha, que a gente chama castanha do Pará, outros brigam, dizem que é castanha do Brasil, mas tudo bem, é castanha. Castanha da Amazônia, o círculo da castanha. Então, era muita castanha, que era o comércio, naquela época, era a produção de castanha, trazida pelos ribeirinhos da região, enfim, os seringalistas também ainda tomaram conta nesse momento desse círculo da castanha. Depois veio o círculo da pele de gato, pele de onça. Alguém aqui ouviu falar da comercialização de pele de gato, de onça, na região no norte? Ninguém? Então, eu sou a mais velha daqui mesmo. Então, tinha os gateiros, que mandavam os empregados ir para a floresta matar o gato, a onça, para tirar o couro e vender. Agora, imagine, né? Que mentalidade era naquela época, e que não era tão distante de agora. Passando esse momento aí dessa criminalidade de matança dos animais, dos gatos, mas nem com isso conseguiram exterminar esses animais. Hoje ainda tem, Belo Monte matou bastantes, né, mas ainda tem gatos e onças na região, chamado gato pintado. Então, lá vem outra. Aí vem a notícia que o governo da ditadura militar, quando construiu Tucuruí, lá no Rio Tocantins, próximo de nós, lá do Xingu, claro que ele mandou também lá no Xingu para, segundo eles, mandaram estudar a bacia do Rio Xingu, mas isso é uma grande mentira. Ninguém nunca estudou a bacia do Rio Xingu. Tem mais de 2.000 quilômetros, que nasce no Mato Grosso,
Mato Grosso, e banha 2 estados, Mato Grosso e Pará. E deságua no Amazonas, lá no município de Gurupá, a jusante do rio Xingu. Então, o governo mandou estudar que ia construir as barragens no rio Xingu com o nome de Cararaú. Isso aí vocês já ouviram, né? Ao longo da história, o que era Cararaú, na década de 60, de 70. Então, e nós tinha professores aqui da USP, o professor Célio Berman, quem conhece? Ele é daqui, né? O professor Célio Berman. Ele coordenava uma missão de engenheiros de uma entidade chamada, de um órgão do governo chamado SENEC. SENEC. Então, o que ele conta? Ele conta que ele foi mandado a fazer esse estudo lá, no Médio Xingu, lá na Volta Grande, e ele conta que, depois do estudo que eles fizeram, ele viu que a construção, se construísse barragem no rio Xingu, era tão perverso, era de impactos tão irreversíveis, que ele e toda a equipe dele pediu demissão da SENEC. Ele não quis mais trabalhar, porque isso era uma tragédia, um desastre. Tá? Então, os indígenas, os caiapós, os mais guerreiros e fortes, do Alto Xingu, do Mato Grosso, foram orientados pela Igreja Católica da Prelazia do Xingu, que tinha padres que trabalhavam com eles, que o governo ia fazer um complexo de barragem no rio Xingu, que ia barrar o rio Xingu e que ia atingir todas as suas terras, um grande lago. Aí os caiapós se organizaram, tiveram muito apoio do Sting, enfim, de outras, e que esse recurso para construir essas barragens seria do Banco Mundial. Talvez hoje o Banco Mundial não dê mais o dinheiro, mas ainda dá para o BNDES. Mas, naquela época, era exatamente dinheiro do Banco Mundial para fazer todas essas desgraças que fizeram na Amazônia. E aí, então, os indígenas foram até o Banco Mundial, denunciaram que assim, essa construção dessa barragem ia destruir todas as suas terras, todos os seus povos. E o Banco Mundial, então, suspendeu o recurso. Aí, Cararaú foi exatamente mais do que cancelada, foi, enfim, tirada mas foi para a gaveta ainda. E os indígenas realizaram um grande encontro e destruíram com esse projeto, naquela época, das barragens no rio Xingu. Então, nessa época, o movimento, aí vem a década de 70, quando o governo faz a abertura da Transamazônica, com aquele slogan que o Marcelo falou aqui para vocês, eu assisti a palestra dele, que terra sem homens para homens sem terras, né? Quer dizer, não respeitou nem porque essa terra tinha dono, que eram os indígenas que estavam lá. E por isso eles mataram muitos indígenas. Eu, às vezes, fico assim, eu morava na cidade, na época, antes eu morava na roça, fui professora lá na roça, da comunidade, depois casei e vim morar na cidade de Altamira, numa única rua que tinha, que é a Rua de 7 de Setembro. Acho que você passou lá, né? Tinha só aquela rua. Então, um dia eu estava assim, passou um avião da FAB, daqueles tempos, aqueles aviões enormes, né? Aquele barulho todo, quando deu assim, mais ou menos 20 minutos, eu ouvi um estrondo horrível. Um estrondo horrível que abalou tudo assim. Falei, meu Deus, que é isso? O mundo está se acabando. Mas deixa que era aquele avião do governo, da FAB, que passou, desceu um pouco, foi até no local onde hoje é o município de Brasil Novo, a 50 quilômetros de Altamira, e lá eles soltaram uma bomba nas aldeias indígenas. Então, veio a abertura da Transamazônica, que foi isso, foi muita morte de muitos povos indígenas, além dos Xingus, outros que moravam mais próximo do rio Amazonas também. Então, isso acarretou uma situação muito grave para as famílias que lá foram jogadas, né, da terra sem homens para homens sem terra. E, então, essas famílias que não morreram de desastre naquela estrada, que não morreram de malária, que era demais na época, e até que não morreram de uma doença
de uma doença que esse mosquito ele só tem capacidade de se proliferar no Xingu, que é chamado a síndrome hemorrágica do Xingu, que é um mosquito menor do que uma carapanã. Quem conhece carapanã ou quem conhece pernilongo, menor do que aquele bichinho que pica a gente, maior do que um pium. Conhece pium? Também que pica a gente. Eu quase morri quando cheguei lá do Piauí, com 4 anos de idade, fomos para a roça, e lá tinha muito pium, e os bichos me picaram, eu fiquei toda inchada. Minha mãe e meu pai diziam, essa daí não vai escapar. Eu escapei, estou aqui. Então, esse bicho pica muito, assim, ele é muito venenoso. E, então, nessa época da abertura da Transamazônica, da colonização, apareceu esse mosquito chamado, que o Instituto Evandro Chagra, do estado do Pará, deu o nome de síndrome hemorrágica de Altamira. O que esse bicho faz? Então, esse bichinho, esse mosquito, pica as pessoas, então, nos poros da gente começa a sair o sangue, tá? Todo o corpo, onde tem os poros da gente, o sangue sai. Então, algumas pessoas morreram desse bicho e outros tiveram que ir urgente para Belém naquela época. Então, ainda tem mais esse perigo que pode aparecer, com a construção de Belo Monte, aparecer esse mosquito chamado síndrome hemorrágica de Altamira. Por que esse nome foi dado? Porque só nessa área lá, esse mosquito tem essa capacidade de se proliferar. Tá, então, as famílias que conseguiram escapar de todos esses males trazidos por esse empreendimento e desenvolvimento na Transamazônia, essa estrada, elas tiveram que se organizar, que se juntar, e nessa época a Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, elas eram muito presentes, aliás, era quem cuidava de tudo, né? Quem dava apoio às famílias, às pessoas, era a igreja nas comunidades eclesiais de base chamadas SEBs, que hoje ainda existe, mas com uma atuação bem menor. E então, eles começaram a se organizar com o apoio da igreja e formaram, depois, um movimento que também foi tomando corpo e todo mundo foi chegando, os educadores, as mulheres, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, os sindicatos, foram ocupando os sindicatos, que antes era dos chamados pelegos, que era de gente do governo, que não cuidava de nada da agricultura, nem dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, foi uma época assim, de ascensão, de vitórias, da organização do movimento social. Por quê? Tinha que se organizar, se juntar para cobrar dos governos de Brasília, de Belém, em todo lugar, as políticas públicas para aquela região abandonada, né? Então, aí formou um movimento chamado Movimento pela Sobrevivência na Transamazônica. Nessa época não se trabalhava com Xingu ainda, era só na estrada na Transamazônica. Então, esse movimento era para cobrar do governo, para se unir, trazer para o município as políticas públicas, tal. E, nessa época, foi muitas idas a Brasília, muitas idas a Belém, cobrar dos governos, foi assim, muita porrada de polícia também contra os trabalhadores, contra nós, mas a gente não desistiu. E aí nós conseguimos trazer para Altamira, para a região, muitas coisas, assim com a luta. As universidades, que hoje estão lá, do Estado e federal, o hospital regional, que atende de alta complexidade, que atende toda a região, outros hospitais dos municípios, estruturas melhores para os municípios, melhoria nas estradas e vicinais, até transporte nas vicinais, porque os agricultores, é uma região de terra muito boa, que produz muito bem, mas não tinha como os trabalhadores escoar os seus produtos para o mercado, trabalho. Então, assim, conseguimos não tudo, mas para viver melhor naquela região, com atendimento de políticas públicas sociais, conseguimos. Tá? E aí, então, quando foi em 2000, quando o Fernando Henrique Cardoso, antes de sair do governo, anunciou que ia construir uma grande obra, as hidrelétricas no Rio Xingu, com o nome de Belo Monte, não mais Cararaú, mas Belo Monte, o lago ia ser menor, não ia atingir as terras indígenas, um lero-lero grande demais, né?
E então nós dissemos, mais uma vez, o governo está dizendo que vai construir obras no Rio Xingu e não fala com a sociedade, não fala com os indígenas, não respeita ninguém. Que história é essa? Nos reunimos, o grande movimento da região, e formamos, então, com os indígenas, trazendo as comunidades da terra do meio, das áreas onde hoje são unidades de conservação, Riozinho Dom Fris, Iriri, Xingu, trazendo eles para conversar e para a gente decidir. Decidimos que, a partir daquela data de 2001, nós passaríamos esse grande movimento em defesa do Rio Xingu, em defesa na luta pelas políticas públicas, pela vida, enfim, da qualidade de vida das populações daquela região, passaria a se chamar de Movimento pelo Desenvolvimento na Transamazônica e Xingu. Aí trouxemos Xingu de volta, junto de nós, né? Para também trabalhar junto com os povos do Xingu, os ribeirinhos, os indígenas e tal. E então esse movimento tiraram 5 pessoas que formavam essa coordenação dessa bandeira da luta contra a construção de barragens no Rio Xingu, no Belo Monte. Nós éramos 5, eu era a única mulher, os outros eram sindicalistas de outros municípios, nós tínhamos a Ademir Federici, que era o nosso principal coordenador. E começamos a fazer muita coisa, chamar o governo, fazer mobilizações, enfim, não ter sossego. E então, quando foi 25 de agosto de 2001, Ademir Federici foi assassinado. Então, isso foi muito difícil para nós, perder uma liderança, difícil se levantar contra a proposta de construção das barragens no Xingu, mas nós conseguimos fazer isso. E aí rola, né, toda essa situação, o movimento continuou buscando, pressionando, propondo políticas públicas para a região. Então, quando o PT ganha o poder, ou vai para o poder, então nós tivemos uma grande esperança que, a partir daquela data, nós íamos ter um pouco de paz lá na região do Xingu, na Transamazônica, porque nós tínhamos certeza que esse governo não ia passar por cima das leis, ia respeitar, tal, tudo isso que a gente sonha de bom e que a gente gostaria que a democracia respeitasse, né? E aí foi o contrário também. Quando foi 2000, vários documentos foram lançados, como o Tenotamon, que o professor Célio Berno dessa universidade faz parte, o professor Oswaldo Cevada, da Unicamp, que já nos deixou, né? Coordenaram um documentário chamado Tenotamon, que é o nome indígena, Araueté, nome indígena, e lá mostrava, de 300 e tantas páginas, não sei se vocês já conhecem, mostrava a inviabilidade, mostra a inviabilidade das barragens no Rio Xingu. A inviabilidade econômica, social e ambiental, e tudo que é de inviabilidade desse projeto. E aí, então, o governo ignorou, nós levamos em frente, o governo também levou em frente. Em 2007, final de 2007, os caiapós do Mato Grosso nos convidaram para realizar um grande encontro nos moldes de 89, para chamar o governo à atenção, chamar o governo e dizer para o governo que eles não aceitavam barragem no Rio Xingu, no rio deles. O Rio Xingu é um rio indígena, é um rio muito místico, até porque, pesquisando o que significa Xingu, alguém já pesquisou aqui? Não. Então, Xingu significa casa dos deuses, vinda dos ancestrais. Xingu, a casa dos deuses. E nós, as mulheres que lutamos lá, dizemos também, e das deusas também, dos deuses e das deusas. Então, quando foi em 2008, nós reunimos e os índios disseram, nós queremos um encontro para chamar o governo aqui no Xingu e dizer para ele que não aceitamos barragem no nosso rio, que ele nos respeite. Aí realizamos esse encontro de 19 a 23 de maio de 2008, e os indígenas disseram, esse encontro, vamos dar o nome de encontro Xingu Vivo para sempre, porque nós queremos o rio Xingu para os nossos descendentes, eles têm muito esse respeito com os netos deles, né, com a descendência deles, né, de deixar tudo que eles têm hoje, deixar também para os seus descendentes. Como se diz, né, que é o desenvolvimento realmente sustentável, a sustentabilidade do que os povos indígenas fazem, deixar para os seus descendentes, seus netos, eles falam muito em netos.
E então realizamos esse encontro em maio de 2008, o governo ignorou, não foi lá, mandou um cara prepotente da Eletrobras, que depois ele pegou umas pancadas dos indígenas lá, e levamos em frente, e o governo desarquivou, como resposta ao encontro, desarquivou Belo Monte, que estava arquivada pelo Ministério Público Federal, uma ação do Ministério Público Federal, o governo desarquivou como resposta ao grande encontro nosso, né, contra Belo Monte. Essas ofensivas foram muito fortes contra nós, contra os povos indígenas. E aí, então, os indígenas, foram 3 dias de encontro, a Polícia Federal quis acabar nosso encontro, nós não deixamos, então levamos em frente até o final. E aí, então, os indígenas, no final do encontro, proclamaram que, a partir daquela data, esse movimento de bacia do Rio Xingu, de defesa do Rio Xingu, dos povos da Amazônia, defesa do meio ambiente, passaria a se chamar de Movimento Xingu Vivo para Sempre. Tá? Então, nesse momento, criou para o governo uma grande preocupação para as empresas. Você imagina um movimento de bacia do Rio Xingu, com mais, vamos dizer, com mais de 10 mil indígenas, né? E aqueles valentes lá, os caiapó lá do Mato Grosso, todas as comunidades, os ribeirinhos, e todos que habitam a bacia do Rio Xingu, era um movimento muito forte, não era? Mas, imediatamente, o governo tratou de fazer uma estratégia. Imagina, esse governo conhecia nossas estratégias, né? Então ele sabia por onde pegar. Né? E, então, a estratégia foi a Eletrobras ir logo para as aldeias, dar projeto de 1 milhão, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais para os indígenas. Dividiu todas as aldeias, foi muita briga. A Índia Tuíra, que era aquele símbolo de resistência, brigou na aldeia, dividiu a aldeia dela. E assim o do Médio Xingu foi uma divisão só, com dinheiro na frente. Por quê, gente? Porque esses povos, secularmente massacrados pelo poder do país, por nós, pelos brancos, vamos dizer assim, né? A eles tudo foi negado. Negado a educação, negado a saúde, negado tudo para eles. Que nessa hora vem com dinheiro, está aqui, é dinheiro. Então, para calar os indígenas e para dividir. Então, essa foi uma grande derrota nossa. E daí, então, depois, esse movimento continuou. Quando Lula foi em Altamira, aconteceu a divisão dos movimentos sociais também. Porque os movimentos sociais da região do Transamazônica e Xingu, eles eram todos bases do Partido dos Trabalhadores. Eu fui uma grande lutadora do Partido dos Trabalhadores. Né? Gastei parte da minha vida nessa luta. Mas, enfim. E aí o governo disse, vocês se calam, o projeto é do governo, vocês se calam, se quiserem ficar comigo, se calem e apoiem o projeto, porque o projeto é do governo do PT. E aí teve a grande separação, divisão. Ficamos muito pouco desse outro lado, mas continuamos firmes contra esse modelo de destruição e morte, que não tem nada de desenvolvimento, e lutando e apoiando aqueles e aquelas que são mais massacrados, né, que têm menos vez e voz. Mas ganhamos assim, muitos aliados, perdemos ainda essa aliança dos povos do Xingu. Estão se chegando agora, mas ganhamos outros aliados no Estado, no Brasil e internacionalmente. Grandes aliados dessa luta contra este modelo de destruição. Né? Que mesmo em São Paulo, teve quantas manifestações, no Rio, muito bonito, em Brasília. Então, assim, realmente, nós ganhamos uma vitória também de que o governo não conseguiu, e as empresas não conseguiram esconder os crimes que fizeram com Belo Monte. Não conseguiram esconder. Então, tudo que fizeram e estão fazendo hoje é divulgado praticamente no mundo todo. Né? Tem as redes sociais, tem os pequenos entidades de comunicação, de formas que isso nós consideramos como uma vitória. O movimento Xingu Vivo é um movimento além fronteiras. Não?
Então, essa pequena, uma retrospectiva, como se formou o movimento social e por que o movimento veio ao longo dos tempos, quase 40 anos, e hoje tem esse nome, ainda com essa bandeira levantada, contra esse modelo. Belo Monte é o símbolo da destruição e morte. Então, é símbolo desse modelo que eles chamam, que o governo e que os poderosos chamam de desenvolvimento e que nós chamamos de desenvolvimentismo, que é destruição. Né? E é contra esse modelo que nós, as universidades, vocês que estão saindo da universidade, formados, doutores, doutoras, nós temos que trazer muito presente essa questão do modelo de desenvolvimento. O que é que nós queremos? E tentarmos, professores e professoras, mesmo que não sejam onde estiver, desmistificar esse nome de desenvolvimento simbolizando Belo Monte. Isso não é desenvolvimento. Porque se você perguntar assim, lá para o cacique da Muratu, até que perdeu um irmão ontem, que morreu lá no Xingu, um irmão do cacique Muratu, dos indígenas Juruna, eles mergulhando para pegar peixinho ornamental, morreu. Ninguém sabe como é que foi ainda a causa da morte. Se perguntar para ele, o que é que você quer, Giliardi, que é o cacique, para melhor desenvolver, ele vai dizer o que ele quer para desenvolver na aldeia dele, utilizar a floresta para melhor viver, o seu povo, como é que ele quer a saúde deles, como é que ele quer a educação deles. Ele sabe, se perguntar um pescador, ele sabe. O que é que o pescador quer para melhorar, para desenvolver o seu trabalho, que é o modelo que ele tem de desenvolvimento, para melhorar o peixe, para pôr no mercado, a qualidade, para melhorar a vida da sua família, da sua comunidade, ele sabe. Se perguntar para os agricultores familiares, ele sabe o que ele quer para melhorar na sua agricultura. Enfim, cada um de nós temos um modelo, né, na nossa cabeça do desenvolvimento que nós queremos. Mas os povos da Amazônia nunca foram escutados. Que modelo de desenvolvimento eles gostariam de ter, investimentos que eles gostariam de ter para melhor produzir, colocar com melhor qualidade no mercado o seu produto e viver melhor. Né? Então, é isso que nos falta, a nossa voz ser ouvida e ser escutada. Eu ouvir é uma coisa, agora escutar é outra. Né? Então, isso se constitui essa forma de que o movimento Xingu Vivo, ainda hoje e para sempre, vai continuar. Isso não somos sós, essa é a nossa alegria, é a nossa vitória, que nós não somos sós. E que tem muita gente conosco nesse planeta todo, de mão dadas nessa luta contra a destruição da vida, do meio ambiente. Né? E falando de uma questão, até estava falando para a Eliane, que o que nós também temos que nos preocupar, apesar de que eu não acredito muito mais hoje em partidos políticos, mas a gente tem que continuar lutando. Né? Então, onde é que estão as esquerdas hoje? Eu, que fui uma militante de um partido que era de esquerda, eu me considero uma militante de esquerda, não sei, acreditando nas coisas que eu acredito hoje. Mas o que hoje, principalmente a juventude, o que fica para a juventude hoje, que modelo de esquerda nós hoje vamos ter que construir, ou estamos construindo. Que modelo? Não podemos mais perder de maneira de nenhuma o foco ambiental. Esquerda ambiental, uma esquerda que luta pela vida, gente, e que é o mais difícil, né? Porque hoje nós vemos que os partidos, a maioria, só promovem projetos de destruição, de exclusão. Não ouve, não escuta a população. Então, Eliane, tu vai me puxando aí, tá? 15. Uhum. Então, falando de Belo Monte, o que ele fez, os que vieram aqui já falaram, mas, assim, Belo Monte está sendo construído com resquícios da ditadura militar, foi um projeto que ainda é o escanteio militarizado pela Força Nacional,
Ninguém podia dar um grito, nenhum trabalhador, principalmente os maranhenses, que mais foram os escravos da construção desse projeto, que eu não chamo de grande, eu chamo de monstro, porque grande, para mim, para nós, o Xingu Vivo, grande é aquilo que dá, é aquilo que engrandece as pessoas, que dá vida, que dá felicidade, né? Que dá qualidade de vida. Isso é grande para nós, isso é grande. Um projeto desse que destrói a vida, que traz sofrimento, como o Belo Monte tem trazido, para nós do Xingu, sofrimento, a morte, a destruição, isso é um monstro, não tem nada de grande. Então, Belo Monte é isso, milhares de famílias foram tiradas, arrancadas das suas terras, dos agricultores, foram jogados nos lugares mais distantes, cortados os laços familiares, porque é sempre assim, as famílias moram assim, principalmente os ribeirinhos, eles moram tudo no mesmo lugar. Tem agora uma senhora chamada Virgínia Ribeirinha, ela tem 86 anos, ela teve 9 filhos, ela tem 46 netos, ela tem 56 bisnetos. Toda essa família morava tudo em 3 lotes lá na beira do rio. Tá? Então, foram todos arrancados, um por um. Sai tu hoje, Maria, amanhã tu, José, tu não saiu, passar o trator por cima, derrubar a tua casa, afogar teu barco, enterrar teu barco, era assim que a empresa, foi assim que a empresa fez. Norte Energia é uma empresa maior, é uma empresa que os maiores órgãos do governo federal, Eletrobras, Eletronorte, e por aí vai. Né? Então, assim, fizeram assim com os ribeirinhos, aí jogaram. Tu sai hoje, José saía 30, 40 quilômetros na Transamazônica para achar um pedaço de terra lá, onde não tinha nem água, nem transporte, nem nada, nem dinheiro para continuar a vida. Porque eles davam uma tal de carta, de 131 mil reais. Vejam, naquela região, tudo ficou assim, uma coisa de ouro, tudo muito caro, né? Especulação de tudo, imobiliária de tudo. E aí, todo o dinheiro que indenizasse, por mais que indenizasse mais um pouquinho, não dava para nada. Todas as pessoas hoje, que nós sabemos, a quem a gente acompanha, mais de 1.000 famílias ribeirinhas foram expulsas do seu modo de vida na beira do rio, que eram pescadores, que viviam do peixe, que hoje estão passando fome na cidade. A todas elas, as que receberam essa tal de carta para comprar uma terra, lá onde o Judas perdeu a bota, ninguém está mais lá. Todos já venderam por um pouco mais nada, voltaram para um barraquinho na cidade, passando fome, vivendo de bico. Né? Os trabalhadores rurais, e o que é que dizia? Dizia, o tal de PBA, Plano Básico Ambiental, é uma bíblia que eles inventam lá, mas que até tem coisas que estão certas, só que eles não cumpriram nada daquele Plano Básico Ambiental, chamado PBA, dizia assim, o ribeirinho, a dona Luzia, que com a família dela, está aqui, ela tem que sair, porque vão precisar dessa terra, ela tem que ser reassentada em outra margem, em outro lugar do rio Xingu, onde não passe o reservatório da barragem. Isso não aconteceu. Era expulsando todo mundo, se dane, vão para onde vocês quiserem. Os agricultores foi assim, os ribeirinhos foi assim, os indígenas quase que foram assim, se dividiram todos, e hoje parte deles vão ter que sair de onde eles estão, abaixo da barragem no Xingu, porque está secando, o rio está secando. Mais de 100 quilômetros abaixo da barragem do Pimental, que barrou o rio Xingu, está secando. Os moradores da cidade que dizem, eu vi um cara lá em Brasília dizer assim, no dia da reunião com o presidente Lula lá, né, acho que foi 2011, um cara disse assim, da Eletrobras, disse para o Lula, assim, uma mesa maior do que essa aqui, ele na cabeceira, e nós por aqui, índio, o bispo, alguns especialistas, um cara da Eletrobras chamado Cardeal disse assim, presidente, toda semana a prefeita de Altamira vem aqui e nós estamos construindo junto um plano habitacional para aquelas famílias pobres, miseráveis, daquelas eles chamam, pinguelas não, eles chamam, aquelas palafitas, aqueles pobres, miseráveis daquelas palafitas. Fiquei com muita raiva nesse dia, né? Muita raiva.
Aconteceu algumas coisas nessa reunião que não posso esquecer nunca. Então, tiraram todas aquelas famílias que moravam no centro da cidade, porque as nossas baixadas de Altamira eram todas no centro da cidade. Eu morava no centro da cidade, também fui expulsa da minha casa. Morava no centro da cidade. As pessoas tinham acesso aos hospitais, sem pagar transporte, sem nada, tudo perto, aos hospitais, às escolas, às igrejas, enfim, ao comércio, aos bancos, a tudo. E hoje elas estão numa casinha de concreto que começa a rachar, sem água, maiores problemas a 5, 6, 7 quilômetros de onde elas moravam, nos bairros de Altamira. Então, tudo errado, tudo feito ao contrário, porque era assim. A ordem do governo era, rapidamente, Belo Monte não pode parar. O governo não podia saber de nenhum problema de Belo Monte. Vocês lembram que os artistas fizeram uma campanha chamada Gota d'Água? Que o Sérgio Maroni foi lá, foi nas aldeias, fez uma mobilização nunca vista nesse país. Em uma semana consegui 1 milhão de assinaturas contra Belo Monte, parar Belo Monte e ouvir os povos indígenas e ouvir as pessoas e estruturar as pessoas. Numa semana, 1 milhão de assinaturas. Nós fomos lá entregar essas assinaturas. Aí, nesse dia, a ministra do Meio Ambiente, aquela Isabela lá, me disse assim, olha, a gente começou a falar dos problemas de Belo Monte, aí ela disse assim, não, o governo não pode saber de problemas de Belo Monte, não pode. Aí o outro, eu falei assim, até é tão violento esse projeto, senhores, até o Lobão estava lá nesse dia. Lobo mau. Falei assim, até o bispo, o nosso bispo, está ameaçado de morte por conta de Belo Monte. Aí o Gilberto Carvalho, né, que a gente chama Gilberto Carvalho. O Gilberto Carvalho disse assim, não, senhora, mas o bispo já vem sendo ameaçado há muitos anos, não é por causa de Belo Monte. Então, o governo não queria saber de problema de Belo Monte. 60 famílias daí, da chamada, a primeira vila, quando abriram a Transamazônica, e deram o nome lá no Belo Monte, chamada Vila Santo Antônio, 60 famílias, eles tinham que construir uma vila próximo do rio para aquelas famílias que eram todas pescadoras também. Nós estávamos no dia que foi decidido, com o IBAMA junto, com os caras da Norte Energia junto, todos eles juntos, escolher o local, eles saíram, os moradores, para escolher o local que era para ser feita a vila deles, porque eles iam precisar dessa área lá para colocar carro. Hoje está lá, o cemitério deles está lá, eles colocam o carro, que é lá em frente à Casa de Força, na vila chamada Belo Monte. Então, tem essa vila chamada Santo Antônio. Então, ficou tudo certo, isso foi em novembro, quando foi antes do final de dezembro, a empresa foi lá e falou assim, Dona Maria, está aqui, é R$5.000, vai embora daqui. Não, mas o que eu vou fazer com R$5.000? Isso não dá para nada, meu Deus. É melhor um pássaro na mão do que 2 voando, vai embora. E assim eles expulsaram 60 famílias. Tem uma grande liderança que é o Hélio, que ainda resiste, que participa, ele conta essa história. Então, assim, foi assim que foi feito com as famílias, o maior desrespeito, tudo. Não tinha outro grande crime, é que as famílias não tinham acesso à justiça. Aqui tem advogados também? Não tem, mas vocês sabem que todo mundo tem que ter direito ao acesso à justiça, né? Acesso à justiça porque a empresa fez todos esses males com as pessoas, com as famílias, jogou no olho da rua sem nada, e aí não tinha para quem as pessoas reclamar. Vinha para nós não somos advogados, nós fazíamos era receber, encaminhar para a Procuradora da República, que era a única porta aberta que tinha para encaminhar as denúncias. A Defensoria Pública do Estado fechou as portas, que também antes acolhia. E lá, desde 2010, que nós lutávamos pela implantação da Defensoria Pública da União, visto que o projeto Belo Monte é um projeto federal. E nós só conseguimos isso em 2015, praticamente, final de 2014 a 2015. As pessoas não tinham acesso, não tinham defesa, acesso à justiça.
Será que foi isso aí? Era porque esse país não tinha condições, o governo não tinha condições de implantar lá uma defensoria para defender as pessoas? Não, é porque era mesmo contra os direitos humanos. E não era para defender, nem para atrapalhar nada. Belo Monte tinha que sair rápido, por cima de tudo, como saiu, gente. Tá? Então, assim, muitas coisas. Hoje, essas pessoas, aquelas que não morreram de ataque cardíaco, que muitas pessoas tiveram AVC, né, tiveram AVC, não doente, quem não morreu, somente os mais idosos. Teve um senhor, Ribeirinho, que a mulher dele conta que, quando chegaram na empresa, ele não queria de jeito nenhum assinar. Você tem que assinar, você tem que sair. Ele mal assinou, quando saiu da porta do escritório, já passou mal, correram para o hospital, entraram no hospital, já estava morto. Então, são muitos casos assim. E aquelas que sobrevivem, sobrevivem, né, como o tema hoje, que estão doentes, assim, todo mundo com pressão alta, principalmente um adoecimento profundo, principalmente nas mulheres. A Eliana viu, né? E ela falou com várias mulheres, ela constatou. Os homens também, mas principalmente nas mulheres. Tá? Um adoecimento assim, profundo, uma coisa muito... E então, o que se tem hoje? Continua-se a luta, denunciando tudo isso, cobrando. Formamos um grupo de trabalho junto ao Ministério Público Federal para ter mais força, e assim nós estamos levando, principalmente hoje, com a volta das famílias ribeirinhas para a terra ao redor do reservatório. Porque aquelas famílias que elas dizem assim, eu nasci lá, o rio era a minha estrada, eu sou filho do rio, eu não sei viver em outro lugar. Uma casa, coisa que eu tenho aqui, isso não serve para mim. Eu estou desfocado, eu estou em outro lugar, eu não estou no meu chão. Então, depois de muitas lutas, e lutas da procuradora, nossa e deles, das famílias ribeirinhas, hoje o primeiro exemplo no Brasil na construção desses monstros, projeto de barragem, é o primeiro exemplo em que a empresa vai reassentar as famílias ribeirinhas numa terra ao redor do reservatório. Né? Embora sabendo que o rio está com água que não presta mais para beber, que não tem mais peixe, muito pouco, que o peixe está doente, mas eles querem estar na terra, olhando para o rio, porque essa aqui é a vida deles, né, delas. Então, a luta continua muito forte ainda, ninguém desanimou, quer dizer, os que desanimaram foi aqueles que se calaram para apoiar o governo. Agora eles estão começando a voltar, está vendo muita violência, e, acima de tudo, vocês aqui, que é a juventude daqui, Belo Monte, o governo com Belo Monte e a empresa Norte Energia levou para a juventude, a infância e a adolescência de Altamira e da região a morte. Levou as drogas, que é só o que tem lá, minado de drogas a região toda. E aí os adolescentes sem trabalho, ou sem uma escola de qualidade, ou sem um projeto de nada, sem nenhum espaço de lazer, que até as praias que tinham, eles acabaram com tudo. Belo Monte acabou. Então, eles estão fáceis presas na mão dos traficantes, e aí eles vão para o mundo da droga, eles estão matando pessoas, assaltando todo dia em Altamira, matando gente, eles estão sendo mortos também, executados principalmente pela polícia, e eles estão indo para trás das grades. Todos os dias. E a infância, as crianças, o maior número de abuso sexual, de estupros, está principalmente nas meninas, nas adolescentes, nas crianças. Né? E as mulheres, a violência contra a mulher, que nós tínhamos também, que tem uma história que nós lutamos também, que lá, na década de 80, início de 90, tinha muito assassinato das mulheres. E nós formamos um movimento de mulheres, somos uma das fundadoras, e nós conseguimos, com a luta, diminuir assim, 99% da violência contra as mulheres. Vamos para lá, a delegacia da mulher, enfim, muita coisa assim. A sensibilização da sociedade, fizemos muitas lutas, conseguimos
E hoje a gente vê com esse projeto as mulheres sendo assassinadas, a impunidade, a violência que reina. A falta de estrutura, as pessoas sem hospital, sem atendimento, sem nada, sem políticas. Essas tais de condicionante, uma grande mentira, e uma grande mentira, uma indignação, e, enfim, é um crime, porque nós temos direito na Constituição aos direitos fundamentais, básicos fundamentais, saúde e educação, desde quando está no ventre da mãe da gente, enfim, temos direitos fundamentais garantidos, para isso se paga impostos. E nunca isso, o Estado é sempre ausente, principalmente nesses lugares, nessas áreas, como lá no Xingu, ausente, e aí, quando joga um projeto desse na costa, como veio Belo Monte para destruir o que a gente já tinha construído, aí diz assim, não, mas nós vamos dar escola para vocês, vamos fazer postos de saúde, vamos fazer água tratada, saneamento, tudo isso como condicionante, como se a gente tivesse para trocar nosso direito, barganhar nosso direito, né, com um projeto desse, porque direito não se vende, não se troca, não se negocia nada, direito se exige, vocês sabem disso. Então, isso é muito indignante, é nos tratar como pessoas sem inteligência, sem mentalidade, tratar a gente como um lixo, né? Como lixo descartável, que joga para onde quer, faz o que quer e pronto. Então, isso é muito indignante nesse modelo de projeto desenvolvimentista, destruidor, o exemplo de Belo Monte. Então, tem muita coisa, vocês vão aprender. Encerrando, nós temos um filme, que é um dos últimos que saiu, que foi feito por um grande cineasta, que há tempo ele trabalha conosco, lá no Xingu, o Todd, que é norte-americano, mas morava há muitos anos aqui no Brasil, e ele é assim, excelente, sensível, muito capaz, e esse é um dos últimos que ele fez o ano passado, em 2015, que várias entidades fizeram parte. Tá? E nesse ele já vai contar o que aconteceu, muita gente fala, e, enfim, a gente temos muitas coisas para socializar e convidar vocês a fazer parte dessa luta em defesa de um modelo de desenvolvimento de vida, que a gente possa dizer, esse é o modelo que eu quero para o meu país, para a minha comunidade, para o meu povo, para o meu estado, para o meu município. Né? Fazer parte, porque nós, o povo junto, unido e organizado, num objetivo, numa bandeira, por mais que sejam 5 bandeiras, saúde, educação, moradia, tal, mas o objetivo é um só. Né? Isso é muito importante, a gente vence. Porque nós, o povo unido e organizado, nós somos, sim, a maior autoridade de um país. Mas depende de nós. Obrigada. Eu vou abrir para vocês falarem com a Antônia. Vamos lembrar de falar o nome, porque a gente está gravando, tá bom? Vamos passar esse, né? Antônia, fala desse livro. Então, acho que um espaço de tempo para que vocês possam, tiver alguma pergunta, dúvida, ou questionamento, ou dizer que não concorda com isso, que está tudo errado, e que está, enfim, o que você pensa é certo, pode falar. Né? É importante o debate, é importante as informações, porque quem tem informações tem poder. Né? As informações, ela dá a cada um e a cada uma de nós um grande poder de questionar, de lutar por aquilo que acredita, pelo que é certo, pelo que é ético, pelo que é vida. Né? E, além de nós, o Xingu Vivo, temos também uma grande vitória,
que é o nosso apoio aos povos mundurucus, esse povo que estiveram nos canteiros de Belo Monte um mês, que desafiaram o governo, que desafiaram as empresas e que não se renderam. Então, isso para nós é uma grande vitória, porque é isso que nós queremos, que os povos façam o seu protagonismo, se organizem pelos seus direitos, pela vida, e sejam protagonistas da sua história, né? Então, essa é uma das nossas grandes vitórias. Hoje, as mulheres de Munduruku, do povo Munduruku, lá em Jacareacanga, as mulheres estão organizadas, as mulheres são cacicas também das suas aldeias, elas discutem os problemas e decidem conjuntamente com os homens, os caciques, enfim, crianças, jovens, em tudo nas aldeias. Então, isso é muito importante, porque é uma força muito grande. Nós estamos tentando fazer que elas façam um intercâmbio, apoiando elas nessas lutas, para fortalecer as mulheres indígenas do Médio Xingu, porque elas não têm vez nem voz ainda. Então, nesse próximo ano, já vai acontecer encontros das mulheres mundurucus com as mulheres indígenas do Médio Xingu, lá na região de Altamira. E a outra questão que vocês viram também são a nossa aliança, a nossa luta de fortalecer os rios da Amazônia. Então, hoje tem a aliança dos rios, de vários rios, e nós temos, em 2 anos, o encontro, chamado Encontro Social Pan-Amazônico, o Fórum Social Pan-Amazônico, que junta os nossos vizinhos, nossos países vizinhos da Pan-Amazônia, numa luta também dessa discussão, dessas propostas, enfim, de 2 em 2 anos a gente se junta para discutir proposta, para fortalecer a luta e a organização dos povos da Amazônia e da Pan-Amazônia, para que nós possamos salvar esse grande pedaço de terra, de chão, de natureza que ainda existe, apesar de que hoje eu ouvi no jornal que a Amazônia de 2014 até agora foi devastada 25% mais da sua floresta. Então, isso é muito triste. E o governo brasileiro assinou na COP, né, se comprometeu de reduzir a 0 o desmatamento na Amazônia. E que a gente vê o contrário, não tem fiscalização, os órgãos do IBAMA, do meio ambiente, não têm recursos, estão sempre de pires na mão, não existe prioridade para esses órgãos que trabalham a questão da fiscalização do meio ambiente. Então, isso para nós é um grande desafio, e a gente lança aqui, os povos do Xingu, lança hoje aqui, nesse momento, um grande desafio para vocês aqui, dessa região, que é uma região muito importante, o desafio de que vocês assumam para si, né, assumam para si a Amazônia também. Se preocupe com a Amazônia, falem da Amazônia, diga que vocês são da Amazônia. Essa Amazônia é Brasil, e precisa que os povos do Sul e do Sudeste, Centro-Oeste, assumam, né, como uma coisa sua, da sua vida, esse território da Amazônia. Porque o que será o futuro do nosso país, né, vamos dizer, do planeta, se a Amazônia continuar sendo destruída como está sendo, né? Então, esse é um grande desafio. Por isso, a gente não pode parar. A luta não acaba aqui. Vai continuar. Tem alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Alessandra. Eu queria perguntar 2 coisas para a senhora. A primeira, a senhora, na sua fala, comentou que houve um adoecimento de mulheres, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais que tipo de adoecimento são esses, né? O que causou exatamente vinculado a todas essas violações de Belo Monte. E a outra, a senhora também comentou, enfim, né, que foi dado dinheiro para comunidades indígenas. Que a senhora comentasse como é que foi isso exatamente e outros mecanismos, né, de cooptação de lideranças de pessoas envolvidas com movimentos sociais da região. Obrigada. Tá.
Acho que seria bom logo, senão depois eu falo muito. Então, o adoecimento, principalmente das mulheres, assim, porque as mulheres, os homens eles saem mais, vão para o trabalho, vão à procura, enfim. E as mulheres ficam mais com essa responsabilidade de dar comida aos filhos, de ter água em casa, de ter, enfim, o sustento ali, a alimentação para a família. Ainda é assim. Então, elas ficam com mais esse peso, essa responsabilidade. Então, quando não existe mais a terra para plantar, para ir lá na roça e buscar o mamão, a laranja, o abacaxi, o açaí, o rio, o peixe. Então, elas começam a entrar em depressão, elas ficam totalmente doentes. Às vezes aparece uma doença que ela não sabe explicar o que é. Ela não sabe explicar. É triste, uma tristeza, enfim, outras ficam muito irritadas. A depressão é a doença que mais cai sobre elas, é a depressão. Lá tem um atendimento público, chamado CAPES, que está lotado das pessoas, das mulheres principalmente. E depois, a gente vai encontrando, quando vai andando, vai encontrando com elas, e elas dizendo que elas estão doentes, que elas estão com depressão, enfim, são muitas coisas, são muitas doenças, né? Outras que... doença do estômago, tudo isso vem do psicológico, da perda que elas tiveram, né? Então, esse adoecimento se dá disso, não são só mulheres de idade, não, são moças, meninas jovens também. A tristeza, a desesperança, não querem mais participar de nada, acham que nada mais, enfim, é a depressão, né, que toma conta. E sobre essa cooptação que a empresa, o governo fez, vocês viram aqui eles mesmo falando no filme, que era assim, era uma cesta básica, não, era 30 mil reais, chamada as emergenciais, as condicionantes, o plano emergencial. Levaram um grupo de lideranças indígenas para Brasília, e Brasília é um lugar muito perigoso, principalmente para os povos indígenas, nesses projetos. Eles são altamente lideranças convencidas de aceitar esses projetos e ficar lá recebendo dinheiro. Então, levava essas lideranças para Brasília, um plano emergencial, 30 mil reais por mês para cada aldeia, mas as aldeias, eles não recebiam dinheiro na mão, eles recebiam cesta básica. Imagina, os indígenas nunca morreram de fome antes de Belo Monte. Ninguém nunca ouviu dizer que um indígena tivesse morrido de fome. Cesta básica, que é todas essas coisas industrializadas, que eles hoje estão com a casa de saúde indígena lotado de indígenas doentes, da criancinha até o mais idoso, com diabetes, uma série de doenças também. Então, era 30 mil, era um carro, era um televisor, era fralda descartável, era feijão, tudo. O pessoal disse que nessa aldeia virou um lixão desses negócios, desses emergenciais. Eles faziam uma lista, e uma lista do que eles queriam, e a empresa comprava e mandava deixar ou de carro ou de barco nas aldeias. Com isso, eles falaram, né, que aumentou de 19 para 46 aldeias. Por quê? Aí se dividiram, duas famílias, abria lá na frente, abria uma área assim, faziam uma casa, duas, era outra aldeia. Eles se dividiram para que mais e mais pessoas recebessem esse plano emergencial. E aí gerava os conflitos. Se a empresa desse mais para um grupo e não desse para o outro, é motivo de conflito, de briga, isso daí. E nas lideranças não foram diferentes, não, sociais. Ganhavam empregos melhores, né, no governo, enfim, projetos, tem um projeto chamado PDRS, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Xingu. Eles gostam muito de falar de sustentável.
Eles deviam ser processados por isso, para a cadeia, isso é um crime. Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Xingu, que são 10 milhões de reais para 20 anos na região, para melhorar, minimizar os impactos e melhorar a vida da população. Mas quem pega esse dinheiro são entidades que se aliaram, entidades que fazem projeto e pegam esse dinheiro, as prefeituras, as câmaras municipais da região que pegam esse dinheiro. Conclusão, que a melhoria do povo, da coletividade, não chegou até agora e não vai chegar com esse dinheiro. Então, são essas cooptações que também pessoas que, por exemplo, no Xingu Vivo, eles colocaram um espião lá no nosso escritório, um espião que era para passar todas as informações para eles. Às vezes as pessoas que eram militantes, que entravam, pessoas novas que entravam também para ajudar, foram cooptadas, tiradas, assim, um inferno, né? Uma desgraça. Então, era assim, a cooptação assim, mais descarada possível, que acontecia e que ainda acontece. Eu sou a Joelma, eu sou estudante do mestrado em Aracaju, mas estou passando 6 meses aqui, pegando algumas disciplinas na USP, e eu queria primeiro agradecê-la, Antônia, por trazer essas questões para a gente, e você fez com que eu voltasse em 2002, 2003, porque, na verdade, eu sou do estado de Mato Grosso, e eu morei em Confresa, que é próximo a São José do Xingu, próximo à Ilha do Bananal, São Félix do Araguaia, ali, inclusive, fui militante do movimento da prelazia, e, ao ouvi-la, fiquei me lembrando de algumas situações que... em Belo Monte, vocês estão sendo tirados por conta da hidrelétrica. E no Mato Grosso, as pessoas eram retiradas forçosamente por conta da expansão do plantio de soja, né? Tanto é que Mato Grosso já foi, aí, por alguns anos, o maior produtor de soja e o maior sojicultor do mundo. Está lá e ninguém nunca para perceber essas questões. Onde é que está o povo que estava nessa terra, que eles diziam que não produziam e agora produz soja, né? Então, assim... me fez lembrar disso e, inclusive, eu também gostaria, Ilana, de cumprimentá-la em nome de todo o grupo, do projeto, porque me fez lembrar assim, que com quem é que a gente fala quando você estava falando da questão dos muros hoje, né? Porque, assim, nessa época lá dos movimentos sociais e das lutas que haviam, às vezes são muito poucos parceiros e, às vezes, a gente se sente muito só, né? Muito solitário. Mas, por outro lado, os que a gente tem, a gente é muito grato a eles, né? E aí eu queria te perguntar, como é que é essa questão de voltar à vida à volta dos reservatórios, que você comentou, de talvez fazer esse movimento, que é uma coisa que nunca aconteceu. Como é que é essa ideia? Assim, gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. A gente tem prazo para sair do auditório, então eu vou pedir para vocês encurtarem. Antônia, sou a Isabel, a gente já se conheceu. Parabéns a todos. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida, que eu queria que você comentasse um pouco sobre a luta pela informação. Então, acho que há 10 dias atrás, a Norte Energia soltou um comunicado, que é fruto do monitoramento que eles fazem da pesca na Volta Grande, dizendo que estava tudo bem, que o pescado está normal, que a qualidade da água está ok, e, enfim, essa é só um componente de informação que está em disputa. Então, se você puder falar um pouco dessa outra luta de vocês. Obrigada, parabéns. A colega lá do Mato Grosso, que não é mais nem Mato Grosso, é Mato Fino, né? Então, exatamente isso é um conjunto muito macabro, né, de projetos, desses monstros projetos de destruição, como a monocultura, a soja, que a ideia dos governos, desses grandes grupos, dos sojeiros, é tornar a Amazônia uma terra de monocultura, da soja e tudo, enquanto que eles têm na cabeça destruição. Então, essa exatamente é uma batalha que ela é pouco discutida, não é? Infelizmente, ela é pouco discutida. Ela é tão perversa
E lá nós temos os indígenas que sofrem, que são perseguidos, que são assassinados, né? Os Guarani Kaiowá, enfim. Realmente não... Depois que quando a gente vê uma destruição numa luta que a gente lutou tanto, que nós lutamos tanto contra, e depois a gente vê que aquilo eles conseguiram fazer, mas para nós Belo Monte não é fato consumado, não, de jeito nenhum. Não. Assim também como a questão da monocultura não é fato consumado. Está destruindo tudo, está envenenando a nossa população, comendo veneno. Então, vale a pena dar a volta por cima e continuar a luta, e continuar a briga. Porque isso é importante, a nossa existência, a nossa persistência, né? Não tem quem tire isso de nós. E, em algum momento, nós somos vencedores. Já somos vencedores e vencedora porque não nos curvamos a aceitar esses crimes. Isso já podemos nos considerar que somos vencedores. E ser essa voz, mesmo que sejam poucos, de continuar, porque nós vamos ganhando aliados, nós vamos ganhando pessoas. A informação é muito importante, é divulgar. Então, seria importante que nessa nossa aliança dos rios da Amazônia e da Panamazônia, principalmente, que a gente já tem, que fosse também difundido, ou dado mais presença, mais ênfase a essa questão da monocultura, em especial da soja, e todo o grupo que compõe a monocultura, né? Vale a pena continuar. A informação, essa aliança que é importante. A gente trazer tudo isso num pacote só, como eles dizem, pacote, nós também temos um pacote contra tudo isso, né? E essa questão da informação é a contra-informação, né? A gente fala uma coisa, é isso que acontecia. Quando nós íamos nas comunidades para dizer para elas, passar o filme, o que tinha acontecido com as barragens lá no Giral, em Santo Antônio, no Mato Grosso, ou lá no Madeira, em Porto Velho, quando nós íamos passar o filme do que tinha acontecido com a população, o rio e a floresta, lá no Tocantins, no Tucuruí, nas outras, as outras lá de Manaus, enfim, a gente mostrava para as comunidades, olha, isso não é para nós, não temos que aceitar, nós somos fortes, temos que ficar juntos e a gente lutar, não aceitem, enfim, tentando que as pessoas se organizassem, se juntassem. Eles iam depois, as empresas, na contra-informação. Olha, se vocês ouvirem esse povo aí, esse xingo vivo, esse pessoal aí, que vocês não vão ser indenizados, vocês vão ganhar pouca indenização, é muito bom, vocês vão ter energia. Você viu o rapaz dizendo da energia? Nós pagamos em Altamira, na região, a energia mais cara desse país, gente. Isso é um crime contra nós. Estamos lutando contra isso. Ninguém deixou estar parado, não. Então, vocês vão ganhar na energia, vocês vão ganhar estrada, tudo, um mundo lindo. E as pessoas, aos poucos, era ameaçado. Se você não aceitar, se você ficar confiando nesse pessoal aí, você não vai ser indenizado, você não vai receber uma casa. Então, a informação era muito importante. Claro, o que a gente utiliza? Então, as redes sociais, onde elas podem chegar, onde as notícias podem chegar, elas vão chegando. E também nós tivemos assim uma grande vitória também, que foi o grande número de cineastas. Tem hoje muitos documentários de Belo Monte, muitos meus. Se precisar no YouTube, tem uma gama de vídeos, de documentários, escrito, filmes, enfim. O grande número de cineastas que chegaram no Xingu, que foram ver, que foram fazer documento, pesquisadores de várias universidades do Brasil, fora do Brasil, fotógrafos, jornalistas dos 4 cantos do planeta chegaram lá para documentar e para levar essas notícias em frente. Tá? E foi lá mais quem realmente tinha sensibilidade com as causas. Né? Aqueles que foram, talvez, para fazer propaganda do governo, da empresa, fizeram, como a Globo foi lá várias vezes, mas
infelizmente, não. Algumas coisas ainda passou melhorzinho, mas fui mais para dar ênfase às ações da empresa e do governo. Mas essa aliança também das redes sociais, ela é muito importante, foi com que nós demos vários passos, né, para levar em frente as informações, as denúncias e tudo. Gente, cabe a mim a terrível tarefa de interromper o que não devia parar nunca. Antônia, eu queria te dizer que você começou agradecendo que a gente foi até lá, e eu queria agradecer que você veio até aqui, porque a sua presença aqui faz muitas coisas, mas faz uma especialmente importante para mim, que é dimensionar o nosso tamanho. E a gente fica bastante pequeno diante da floresta, do rio e da Antônia Mello. E a gente também dimensiona o tamanho do alargamento que um ato pode fazer quando a gente pretende incluir o outro na nossa experiência. E é para isso que o conhecimento serve. Essa é a tarefa política da nossa experiência. Não tem tamanho nem palavra para dizer para você o que você nos causa. Muito obrigada. Sinto nessas palmas, muito obrigada a todas e a todos. Não estou falando por mim. Mas pelos povos do Xingu, da Amazônia. E eu sinto nessas palmas que todos vocês são Amazônia, não é isso? Mas eu quero ver um grito forte. Somos Amazônia! Somos Amazônia! Obrigada. Obrigada.